Gostaria de recebê-los mais uma vez aqui na nossa série de estudos sobre o casamento cristão. E nesta lição de hoje, nós vamos considerar o tema Deus e a nudez. Deus e a nudez. E eu gostaria de direcionar a atenção de vocês, antes de tudo, para uma história um tanto estranha que nós encontramos no Antigo Testamento que diz respeito ao patriarca Noé. Todo mundo já ouviu falar de Noé. Noé e o dilúvio, Noé e a arca, 2 a 2 e tudo isso. Mas o que aconteceu com Noé após o dilúvio? O que aconteceu depois que as águas recuaram e que eles foram para a terra em segurança? Bem, nós lemos no 9º capítulo do livro de Gênesis essa história que é muito breve, mas eu acho estranha. Diz no versículo 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. So that they did not see their father's nakedness. Não é uma coisa estranha? Aqui está Noé. Ele começa a cultivar uma vinha e depois ele colhe as uvas e ele faz muito vinho e muitas bebidas. E ele entra na sua tenda e ele está bêbado e a sua embriaguez ele está rolando. E ele entra assim numa situação onde ele está exposto, ele está nu. Então nós lemos como seu filho entra na tenda e diz, ele olhou para a nudez do seu pai. Observe que não diz que ele entrou e olhou para a embriaguez do pai. Então depois ele corre para fora e conta aos irmãos. Agora temos que reconstruir isso, mas obviamente ele se diverte em encontrar o seu pai nessa situação comprometedora e embaraçosa. Então ele faz o que for, enfim, ele diz aos irmãos, vocês deveriam entrar lá e ver o velho. Ele está bêbado como um gambá, ele está completamente nu lá. Bem, os outros 2 irmãos, em vez de explorar o seu pai, eles se protegem e assim entre si, colocando assim, ó, entre os ombros, e eles voltam para a tenda assim, ó, e enquanto eles se moviam, eles colocaram a capa sobre o pai. Eles cobriram a nudez do pai deles. Agora, se você ler o que segue no texto, quando Noé envelhece e hora de ele passar pelo patriarcal, a bênção patriarcal, passar para os filhos, ele pronuncia sua bênção sobre Sem e Jafé. Mas pronuncia uma maldição sobre o seu outro filho, Cã, porque ele olhou para a nudez do seu pai. Agora, o que está acontecendo aqui? Será que o antigo povo israelita ficava tão chateado e tenso sobre nudez que eles não suportavam o serviço sem roupa, mesmo no contexto da família? Um estudo interessante é assim, percorrer todas as escrituras e ver o que a Bíblia diz sobre nudez. Sobre a nudez. A gente vê, por exemplo, que na guerra, no Antigo Testamento, se você derrotasse seu inimigo na guerra e na batalha, enfim, o insulto consumador à dignidade do seu inimigo não era simplesmente tirar ele dos seus braços e despilo. Era despilo e desfilar ele, desfilar o inimigo acorrentado e sem roupa. Esse era o maior insulto. Era reduzir o inimigo à humilhação total. Não é por acaso que parte da penalidade que o criminoso executado teve que passar pela antiguidade deveria ser executado
virtualmente nu. Assim como Cristo, que foi exposto a esse tipo de humilhação na cruz. De onde que vem essas ideias e imagens? Eu acho que para lidar com isso nós temos que ir ainda mais cedo no Antigo Testamento, de volta ao Jardim do Éden, de volta à criação, onde nós consideramos brevemente na nossa primeira lição. Vocês se lembram que nós passamos pela história de como Deus criou o homem, depois ele criou a mulher, como foi um ato especial da criação, e como Adão ficou animado quando ele viu sua esposa e disse: esta é carne da minha carne, osso do meu osso, e assim por diante. Bem, o segundo capítulo de Gênesis termina de uma maneira um tanto estranha. Nós lemos: e Adão disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Agora, quando alguém está escrevendo algo assim, você chega ao clímax da declaração. Você coloca um período lá e depois passa para o próximo pensamento. Mas aqui temos como um particípio oscilante, como um pós-escrito não científico conclusivo, meio que anexado ao final do capítulo 2 de Gênesis, essas palavras estranhas. E eles, ambos, estavam nus. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. O que isso significa? Ambos estavam nus e não tinham vergonha. Por que o autor inclui isso no texto? Eu não tenho certeza, exceto que o autor de Gênesis aborda isso no próximo capítulo, onde lemos como Deus dá uma proibição a Adão e Eva e coloca regras e regulamentos em torno do Jardim do Éden, como ele deve ser usado, usufruído. E agora nós vemos a entrada da serpente, diz: agora a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. Nós lemos sobre a tentação primordial, em que a serpente surge e ela atrai Adão e Eva e Adão, dizendo: vocês devem ser como deuses. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Aí eles sucumbiram à tentação e comeram a árvore do fruto. E agora, de repente, há uma mudança radical em toda a atmosfera do Éden. Antigamente, quando Deus andava no frio do dia do jardim, assim, como ele entrava no jardim, eles podiam ver, Adão e Eva ele podia ver correndo assim eles corriam para estar na presença de Deus. Eles estavam se aquecendo na glória de Deus no frio. Eles experimentaram a intimidade e comunhão com seu Criador lá no jardim. Mas então, eles desobedeceram a ele. E agora, quando Deus entra no jardim, o que eles fazem? Eles se escondem. E diz que eles pecaram. E eis que os seus olhos se abriram. E eles conheceram que estavam nus. Eu me pergunto, qual é o significado psicológico disso? Que a primeira experiência da culpa humana não foi expressa em termos de dizer, e seus olhos foram abertos e eles viram que eram pecadores, viram que seus olhos estavam abertos, viram que eram culpados, seus olhos estavam abertos e eles sabiam que eram maus. O que diz que os olhos deles foram abertos e eles perceberam a nudez deles. E assim, o primeiro impulso deles é correr e se esconderem, se cobrirem. Já não podiam dizer que eram homens e mulheres, nus e sem a vergonha. Agora, eles estão nus e envergonhados. Mas antes de explorarmos isso, muito mais assim em termos de importância para o casamento, vamos ver como Deus responde a isso.
Quando Deus entra no jardim, ele chama por suas criaturas: Adão, onde você está? E eles estão se escondendo. E Deus diz: você comeu? Por que você está escondendo? Ele disse: por que você está escondendo? O que eles disseram? Estamos nos escondendo porque estamos nus. Não, nós não estamos nos escondendo porque pecamos, porque vocês estiveram nu o tempo todo, disse Deus. Você estava nu durante o dia, você estava nu todas as vezes que eu vim aqui no jardim ter comunhão. Por que estar nu agora faz vocês se esconderem? Vocês comeram da árvore, do fruto? Veja que a confissão de consciência da nudez fez com que Deus entendesse como uma confissão de uma consciência pecadora. Então vemos aqui uma estranha conexão entre a nudez e a culpa. Agora, vocês já perceberam como que a nossa cultura tem respondido à nudez humana? Eu quero dizer, a gente passou por uma revolução sexual. A gente viu o advento da revista Playboy, da Penthouse e todas as outras. E a gente viu também os padrões de censura serem alterados na televisão, nos filmes, que agora a nudez ficou comum também na indústria cinematográfica e nas revistas. Enfim, parece que o povo assim não está preocupado com a nudez. Não apenas as mulheres nuas, mas também os homens nus. Onde pessoas famosas posam para revistas e as mulheres lutam para ir correndo comprar e ver essas fotos dos homens nus. Eu quero dizer, os homens sempre fizeram isso, mas agora até as mulheres estão fazendo isso. A gente viu um fenômeno alguns anos atrás, onde as pessoas tiraram a roupa e corriam pela rua. Mas observe que algo que é um pouco interessante para mim sobre isso é que não eram chamados de errantes. Quero dizer, nós temos uns sentimentos ambivalentes sobre a nudez. Todo mundo, eu acredito, que sabe o que é, por exemplo, poder ir para casa, tirar a gravata e dizer: oh, eu só quero relaxar, tomar um banho, eu não preciso me preocupar se a minha gravata está torta ou se a minha camisa está amarrotada ou alguma coisa assim. Ainda há um sentido, amigos, onde nós estamos olhando para algum lugar onde nós podemos ficar nus e sem vergonha. Mas com toda a nossa sofisticação, toda a nossa ousadia e toda a nossa chamada maturidade adulta, a nudez ainda nos deixa nervosos. Por mais frágil que seja um sutiã, você ainda pode confiar no fato de que existem itens básicos nas lojas que incluem cortinas de chuveiro, persianas e box. As pessoas não andam nuas na vida cotidiana. Lembre-se de Desmond Morris sobre o homem de uma perspectiva antropológica, e ele intitulou seu estudo de Man, The Naked Ape. Ele mostrou que éramos apenas um dos 70 ou 80 primatas diferentes neste mundo. Somos todos tipos diferentes de macacos, gorilas, enfim. O que distingue nossa maciez do macaco, do restante, ou do orangotango, ou do gorila, é que somos os únicos que não está totalmente coberto pelo... O corpo não está completamente coberto de pelos, então temos que ir comprar roupas. A natureza adorna o resto dos animais. Você já viu algum animal correndo pelas lojas comprando ternos e gravatas? Nós vemos cães com lenços e camisas e tudo mais, mas apenas porque os humanos os colocam neles. Mas nós aprendemos sobre roupas. Mas por que de todas as espécies de indivíduos neste planeta, nós somos os únicos neste planeta que usa formas artificiais de roupa? De onde vieram as roupas?
Eu estou impressionado com o fato de que quando Deus entrou naquele jardim e ele encontrou Adão e Eva se escondendo e eles estavam assustados, nervosos, envergonhados. O que vocês estão fazendo aí? Estamos nos escondendo porque estamos nus. Deus poderia ter dito assim, ó. Poderia ter dito claramente, tudo bem, vocês desobedeceram a mim. Grande sorte. Agora vocês passam o resto dos seus dias trêmulos e envergonhados. Bem envergonhados, totalmente nus. E vamos deixar toda a criação rir de vocês. Mas mesmo quando Deus fala de julgamento por pecados, ele tempera esse julgamento com graça e misericórdia. E a coisa mais importante, o primeiro ato de redenção importante na história humana foi quando Deus fez roupas para cobrir as suas criaturas nuas. For his naked creatures. And God E Deus disse, aqui, e ele cobriu a nudez deles. Trace isso ao longo da história bíblica. Como o profeta Isaías, por exemplo, fala de nós em nossa condição humana pecaminosa, dizendo que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Todo o conceito de expiação no Antigo Testamento e no Novo Testamento se concentra nesta ideia. Cobertura. Que Cristo é uma cobertura para os nossos pecados. Há um sentido em que os primeiros símbolos ou imagens da redenção final era aquele ato terno quando Deus desceu e vestiu seus filhos que estavam nus. Bem, o que nós podemos aprender com isso? Bem, acho que uma coisa que podemos aprender é que Deus permite a nós vestirmos roupas. Deus nos permite usar roupas. Nós, na nossa sociedade, ouvimos todos dizendo, você precisa estar aberto, se abrir, você precisa deixar tudo sair. Nós vamos para a terapia, sessão de terapia, discussões em grupos nas quais as pessoas são incentivadas a tirar a roupa, entre aspas, porque o psiquiatra entende o vínculo simbólico entre nudez física e nudez espiritual e emocional. E assim, a fim de nos encorajar a derrubar nossas barreiras para que possamos ser abertos e honestos, transparentes, eles nos incentivarão a tirar a roupa. E Deus diz, espera um minuto, você não precisa tirar a roupa. Eu não tenho que revelar o meu interior sendo para todo mundo que vem e quer ter um pedaço da minha mente ou da minha alma. Deus nos dá o direito à privacidade. Aprendemos há muito tempo que nós não podemos indiscriminadamente desencorajar a alma uns dos outros, porque todos aqui experimentaram esse problema na sua vida. Talvez quando você era um garotinho ou garotinha, quando você fazia alguma coisa ruim, você estava envergonhado com isso e a culpa estava vestindo você, então você foi até seu melhor amigo e você disse, eu tenho que te dizer uma coisa, mas me prometa que você não vai contar. Então você diz ao seu amigo o que você fez. Então no dia seguinte, todo mundo na escola está sabendo. Hã? Tem isso? Existe alguém com quem isso nunca aconteceu aqui? Nós todos experimentamos isso já e, portanto, aprendemos, não é? A ter cuidado. Eu contei a alguém um segredo, eles pularam na minha alma. Então agora eu vou tomar cuidado da próxima vez. Eu vou me esconder. Eu vou ficar escondido. Eu não vou deixar todo mundo saber o que eu estou pensando. Eu não vou deixar todo mundo saber como eu estou me sentindo. Bem, nós nos tornamos mestres em nos esconder. E precisamos disso. Não precisamos nos expor a todos. Deus nos deu roupas. God gave us clothes. Mas apesar disso, ainda ansiamos pelo paraíso restaurado. Ainda ansiamos por algum lugar onde podemos, de novo, ficar nus e sem vergonha. E adivinhe, existem dois lugares
que Deus forneceu para nós, onde podemos estar nus sem sentir vergonha. O primeiro é na sua presença, na presença de Deus. Não há lugar neste planeta onde eu me sinto mais confortável do que na presença de Deus. Em parte porque eu sei que não posso fingir, em parte porque conheço todos os meus jogos sutis de ocultação, e como eu sou trapaceiro, astuto e desvio a sua atenção, eu não posso enganar ele. Então, eu quero dizer, existe essa tal desesperança nisso. Ele me conhece, ele sabe quando eu fiz algo, quando eu me levanto, quando eu deito, ele sabe as palavras que saem dos meus lábios, ele sabe tudo. Então, uma sensação é que eu não posso escapar da visão dele, não posso escapar do olhar dele, eu não posso. Então, eu não quero escapar dele. Agora, muitas pessoas ficam nervosas com isso, a maioria das pessoas não quer que Deus olhe para elas. A maioria das pessoas quer que Deus as ignore. E essa é a tragédia do incrédulo. É que o incrédulo ele nunca experimentou o olhar benevolente de Deus. Onde Deus olha para aquela pessoa e o vê em toda a sua pecaminosidade e diz: eu te amo. Quero dizer, é isso que o Evangelho tem a ver. É que Deus, que me conhece em toda a minha nudez, me ama. De que outra maneira Davi poderia dizer: procura-me, sonda-me, ó Deus, conheça-me, conheça os meus pensamentos, conheça o meu coração, conheça os caminhos perversos dentro de mim. Limpe-me, porque há algo em Deus que, quando nós chegamos perto dele, mesmo em nossa culpa, embora ele nos repreenda, e nos discipline, e nos corrija, e castigue, ele nunca nos humilha. Há uma ternura em seu julgamento, ao buscar nos corrigir, para que nós possamos estar à vontade na presença dele. Esse é um lugar. Esse é o lugar supremo. Mas o segundo lugar, humanamente falando, em que Deus providenciou que as pessoas ficassem nuas, sem vergonha, está no vínculo sagrado do casamento. Não há lugar neste mundo, entre as pessoas, onde eu estou mais confortável do que com a minha própria família. Quando eu estou com a minha família, eu relaxo. Eu não tenho que me representar. Eu não preciso atender às expectativas das pessoas. Eu posso relaxar e ser eu mesmo. Eu coloquei meus sapatos em cima da mesa, minha família me conhece, e como eu já disse 1 milhão de vezes, não há ser humano neste mundo inteiro que me conheça melhor do que a minha esposa. Nós estamos casados há 25 anos, já nos conhecíamos há 8 anos antes, crescemos juntos na mesma cidade, estávamos no jardim de infância praticamente juntos, não no jardim de infância, mas no segundo grau. Na verdade, nós nos conhecemos junto com o nosso professor na última noite, nosso professor da terceira série, na noite anterior. Lá estava ele dizendo: vocês dois ainda estão por aí juntos? Sim. Então compartilhamos esse pano de fundo, amigos comuns e assim por diante. Nós nos conhecíamos. Ela sabe o que eu vou dizer antes de dizer, como vou responder antes de fazer. Mas ela não sabe tudo. Ela não pode entrar na minha mente como Deus pode. Ela só pode saber o que eu revelo a ela. O que eu estou disposto a expor de mim mesmo a ela. Mas aqui está a coisa. Mesmo dadas as barreiras que permanecem, ela me conhece melhor do que qualquer ser humano neste planeta me conhece. E adivinhe? Ela me ama. Você sabe o que isso significa para mim? Que a pessoa que me conhece melhor me ama. A pessoa que me viu nu, no corpo, na alma, ela me ama. É de admirar que Deus use a instituição humana do casamento como a imagem suprema de comunicar ao seu povo o relacionamento
que ele deseja com eles, que Israel, no Antigo Testamento, é a noiva do Senhor. A igreja, no Novo Testamento, é a noiva de Cristo. Porque essa imagem do casamento é para demonstrar intimidade e uma dimensão profunda da comunhão, onde nós estamos confortáveis. É de se admirar, porque uma das experiências humanas mais emocionalmente devastadoras pelas quais uma pessoa pode passar é um divórcio. Quando seu parceiro sai, o que está acontecendo? O que você está experimentando? Você está experimentando exatamente o oposto quando você percebe que a pessoa que o conhece melhor neste mundo acaba de rejeitar você. Isso é brutal para um ser humano e deixa uma pessoa com muito medo de ficar nu novamente. Mas Deus nos deu uma instituição com salva-guardas, bem como com responsabilidades. E dizendo aqui você pode ficar nu. Você pode ficar nu no seu casamento? Você conhece o seu parceiro? Você se sente como se fosse conhecido? A pior reclamação que nós ouvimos o tempo todo é: a minha esposa não me entende. Quando isso acontece, é um colapso na intimidade. As roupas estão chegando, porque algo está sendo escondido e oculto. Alguns dos casamentos que eu observei são, de fato, jogos de pique-esconde. As pessoas estão tentando impedir que uma conheça a outra. E se quisermos ter a experiência de estarmos nus e sem vergonha, precisamos aprender a conhecer um ao outro.